bom dia. Está no ar o Extra Classe TV, o programa do SINTRN em defesa da educação pública. O SINTRN vai promover sua tradicional confraternização de fim de ano para seus filiados. O evento acontecerá em 21 de dezembro no Boulevard Hall, a partir das 18 horas. A confraternização será marcada por shows de artistas potiguares, com destaques para a Banda Grafite, que fará uma apresentação estilo baile. O público também poderá se divertir com as apresentações das cantoras Deusa do Forró e Renata Falcão. Cada filiado poderá levar um acompanhante. Acesse o site ou as redes sociais do SINTRN e saiba os detalhes. Os impactos do ICMS na educação do RN é o tema da entrevista de hoje com o coordenador-geral do SINTRN, professor Bruno Vital. Confira. Bom dia, Bruno. Seja bem-vindo ao Extra Classe TV de hoje. Bom dia, Denô. Bom dia a todas e todas que estão nos acompanhando. Bruno, um assunto que está em discussão no momento, né, está ocupando as manchetes do noticiário, a alíquota do ICMS. Primeiro, vamos contar para o pessoal o que é o ICMS e como ele impacta a vida do cidadão comum. Então, o ICMS é um imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, né? E para os estados, sobretudo para um estado como o Rio Grande do Norte, que é um estado que tem principalmente no setor de comércio e serviços sua economia concentrada, né? Porque aqui a gente não tem, por exemplo, muitas indústrias, nós não temos um peso forte da indústria, como São Paulo tem, por exemplo, no seu desenvolvimento econômico. Então, o comércio, a prestação de serviços, o turismo, por exemplo, são predominantes, né, na organização da nossa economia e da riqueza que o Estado consegue arrecadar. Todos esses serviços, a partir do momento que eles são prestados ou que as mercadorias são vendidas, a gente tem uma taxação, um imposto que é cobrado, que é o ICMS sobre a circulação dessas mercadorias. E, obviamente, como todos e todas nós sabemos, os impostos são a fonte para a sustentação do serviço público, para aquilo que o Estado faz, para o serviço que presta à sociedade. Então, esse imposto ele também tem um impacto na vida do trabalhador da educação e também do pessoal que usufrui da educação pública, né? O estudante, no caso o pai, a mãe também, que tem um filho na escola. Sim, todos os impostos que a gente tem, que estão criados, eles têm como finalidade a manutenção do Estado. Do Estado que a gente está falando aqui é dos serviços do governo, né? A prestação de serviço público de educação, a prestação de serviço público de abastecimento de água, de saneamento, de infraestrutura, né? De saúde, segurança pública. E, Bruno, tem se falado na recomposição dessa alíquota de 18% para 20%. Por quê? Isso, nós vivemos um processo em que a gente teve uma intervenção na arrecadação dos estados, de forma geral, a partir de uma medida do governo federal, né? Foram aprovadas 2 leis no governo, ainda no governo de Bolsonaro, que interviram, né, na arrecadação dos estados, na tributação de alguns itens, né, de consumo da população, sobretudo dos combustíveis. Então, foi feita essa medida para que houvesse uma redução nos impostos sobre o combustível, para que o preço do combustível pudesse ser reduzido, né? E isso foi feito em prejuízo à arrecadação dos estados. E em 2023, essa arrecadação ela voltou a ser de 20%, né, a alíquota modal de 20%, e em 2018, né, na verdade, em 2023 a gente tem a alíquota de 20%, e em 2024 nós teríamos a manutenção ou a redução para 18%. E o que a gente teve aqui no estado, né, diferente de outros estados, foi que a gente não manteve a alíquota de 20%. Então, não é uma novidade para o povo do Rio Grande do Norte ter a alíquota de 20%, porque nós tivemos em 2023. Né? E nos prometeram que com a mudança, com a redução para 18%, em 2024 nós teríamos a queda dos preços.
consequente a essa redução que aconteceria. Desculpa te interromper, Bruno, mas essa alíquota de 20% já foi testada. E uma outra coisa é, com essa volta, né, de 18%, houve algum impacto, alguma melhoria na vida do cidadão como um todo? Então, hoje se faz um debate, né, e é um debate feito, sobretudo, pelo setor empresarial do Rio Grande do Norte, que está alastrado na mídia, na imprensa, até porque a imprensa do Estado também é parte do setor empresarial e representa os interesses do setor empresarial, de que há uma grande evolução no Estado, de que há uma grande melhoria no Estado a partir dessa redução. Mas isso não se concretiza na vida do cidadão do Rio Grande do Norte, dos usuários dos serviços públicos, em dois sentidos. Primeiro, porque os serviços estão se deteriorando no Estado. Nós estamos vivendo, por exemplo, agora uma dificuldade para a manutenção do serviço de saúde do Estado. Né? Nós temos visto notícias todos os dias de maior dificuldade na prestação do serviço. Nós tivemos atraso em pagamento de fornecedor, de terceirizados no Estado. Nós tivemos atraso no pagamento de transporte escolar, para falar da educação especificamente, e temos tido muito mais dificuldade enquanto servidores públicos de fazer a negociação das nossas pautas, porque o governo sempre está apresentando os dados para nós de que tem mais dificuldade de negociar porque está com menos dinheiro, porque perdeu receita. E o outro benefício que foi anunciado, né, quando foi feito o debate no ano passado, desse não retorno à alíquota de 20%, foi que a população teria uma economia no bolso porque compraria mais barato. Mas isso é claro para todo mundo de que não houve redução de nenhum preço de mercadoria ou mesmo dos combustíveis. A gente tem combustíveis no mesmo patamar de preço que a gente tinha no ano passado e às vezes até mais alto, né? Sem que isso tenha tido impacto nenhum na vida concreta, né, do cidadão. Então, nós não tivemos a redução dos preços. Aí você pode perguntar, o Estado não se beneficiou porque não pôde arrecadar mais e não está prestando melhor os seus serviços. A população não se beneficiou porque também não teve redução dos preços. E quem foi que se beneficiou com isso? Apenas o setor empresarial, porque ele tinha que dar uma contribuição maior de impostos para o Estado, tinha que pagar mais impostos, né? E passou a pagar menos impostos. Então, eles economizaram, mantiveram os preços, ou seja, aumentaram o seu lucro e estão socializando agora o prejuízo com a população, estão dividindo com a população o prejuízo. Por quê? Porque no momento que eles estão ganhando mais, o Estado está arrecadando menos e o serviço vai ser cada vez mais prejudicado, consequentemente o povo é que vai pagar, né, por um serviço mais fraco, enquanto os empresários passaram a ganhar mais do que ganhavam no ano passado. Então, não é surpreendente que os empresários do Rio Grande do Norte estejam em forte campanha, né? Aí tem nota da FEComércio, que representa o setor de comércio, tem nota da Fierne, tem nota do setor de turismo, dizendo que não é para o Estado, que os deputados não devem retomar, né, fazer uma votação a favor da retomada da alíquota de 20%. Não é anormal, porque o interesse deles é de poderem continuarem mantendo esse ganho extra que eles tiveram a partir dessa redução. Mesmo que isso signifique, né, que a população vai ser prejudicada, porque de fato vai, no momento que o Estado deixa de arrecadar e passa a prestar um serviço pior do que ele já vinha prestando. Ok, Bruno. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já com a Classe TV. Pesquisa do IPEA revela que sindicalizados ganham 33,5% a mais do que não sindicalizados. Além das lutas em defesa da manutenção de direitos, por novos benefícios e melhores salários, o filiado ao SINT-RN tem direitos exclusivos, como a assessoria jurídica, Casa do Trabalhador em Educação, assistência especial para aposentados e a maior área de lazer do movimento sindical do RN. Quem fica junto, ganha mais. Filie-se ao SINT-RN. Estamos de volta com Extra Classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública. Hoje estamos conversando com Bruno Vital, que é professor e coordenador geral do SINT-RN. Estamos falando sobre os impactos do ICMS na educação do Rio Grande do Norte, do RN. Bruno, você falou no bloco anterior, primeiro bloco, que o governo tem apresentado um quadro, né, de perda de arrecadação, de dificuldades, que isso impacta até as negociações. Um exemplo prático disso
o PCCR dos funcionários da educação, que está travado aí há bastante tempo? Não só o plano de carreira dos funcionários está travado em detrimento dessa discussão, como a própria recomposição salarial dos funcionários da educação também está atrelada a esse debate do ICMS que está na Assembleia Legislativa, né? E aí é importante dizer que os empresários reconhecem que existe uma dificuldade do Estado na execução das finanças do Estado no momento atual. Eles não estão dizendo que está tudo bem, né? Eles admitem que não está tudo bem. Só que aí o que é que eles fazem? No lugar deles atribuírem a queda da arrecadação que eles se beneficiam dessa queda, eles colocam a culpa exatamente nos servidores públicos. Eles estão dizendo que o Estado gasta muito dinheiro, né, com o serviço público, com a prestação do serviço e com os funcionários públicos. Bruno, tocando nisso, né, nesse ponto, há um projeto do governo lá na Assembleia Legislativa. Essa semana vocês fizeram um trabalho de diálogo com os deputados e também aconteceu uma audiência pública sobre esse assunto. Primeiro, como é que os deputados receberam essa matéria? Vocês conversaram com alguns deles ou com todos? Como é que está esse debate lá? Existe ainda um debate, uma pressão na Assembleia Legislativa, né, um lobby do setor empresarial na Assembleia Legislativa, que faz com que alguns deputados tenham receio de se posicionar contrário a eles. Então, é um debate bastante disputado, que a gente não sabe exatamente qual vai ser o resultado que vai sair nessa votação, mas existe um movimento, né? Nós, enquanto sindicato, temos uma posição de entender que o que está em debate é se o Estado ele vai permanecer buscando investir e ampliar investimento no serviço público e, consequentemente, nos seus servidores, ou se ele vai abrir mão de fazer esse investimento para repassar o dinheiro do povo para os empresários, né? Esse é o debate que para nós está colocado nessa questão e por isso que a gente tem uma posição muito clara dentro desse debate. Nós vamos fazer a defesa do serviço público, nós vamos fazer, não entendendo, obviamente, que essa é o único movimento, né, que vai resolver os problemas do Estado, mas que a recomposição é um caminho para a gente restabelecer o que o Estado já tinha, né, e poder manter minimamente seu serviço funcionando, minimamente as negociações com os servidores sobre seus direitos, suas carreiras. E aí a gente fala do plano de carreira dos funcionários, a gente fala da recomposição e, por que não dizer, da própria discussão que a gente vai ter no próximo ano referente ao reajuste salarial dos professores e professoras do Estado. E a gente não pode deixar que a ganância dos empresários do Estado prevaleça nesse debate como tem prevalecido, sem que a gente se coloque nessa discussão e traga para a população a clareza do que de fato está em debate. E Bruno, para a gente encerrar, caso essa alíquota continue em 18%, há risco de atraso de salários, de voltar àquela realidade da gestão anterior, da gestão Robson Farias? Olha, o governo tem dito que sim, né? E nós acreditamos que, pelos estudos que nós temos, pelo levantamento de dados que nós temos, que o Estado vai ficar numa situação muito fragilizada, né? Nós já estamos vendo alguns sinais dessa fragilidade, como eu falei, alguns serviços que estão interrompidos ou que têm atraso no pagamento, né, de terceirizados aqui do Estado, de transporte público, como eu já coloquei aqui, que são já demonstrações dessa dificuldade. E isso com certeza vai se intensificar. Então a gente pode viver um cenário como aquele e isso nos preocupa bastante. Bruno, muito obrigado pela sua participação nesta Classe TV de hoje. Obrigado, Denô, e até a próxima oportunidade. Como e onde o SINTERRN aplica seus recursos? Quais os valores das receitas e despesas do maior sindicato do Rio Grande do Norte? Essas e outras perguntas serão respondidas na Assembleia de Prestação de Contas relativas ao exercício de 2023. Convocada para 11 de dezembro, ela acontece a partir das 14 horas na sede estadual do sindicato. Participe! E o Extra Classe TV de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado por sua audiência e até o próximo domingo com mais um programa do SINTERRN em defesa da educação pública. Até lá!